Bom dia novamente. Bom dia. Vamos acordar, né? Sem dúvida alguma, uma situação muito diferente para todos nós, né? Pelo menos nunca passei por um período como esse, né? De pandemia, de restrições, né? Eu acho que a questão do fim de semana me ajuda muito a entender a questão do pecado, da desobediência, né? A gente não querer fazer aquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, quando eu gosto muito de ficar em casa, eu não tenho problema nenhum de ficar em casa. Meu escritório é na minha casa, eu trabalho dentro de casa, quando eu não estou viajando. Eu gosto mesmo, gosto muito, muito, muito. Não tenho problema nenhum em ficar aqui 14 dias de quarentena. Para mim é uma alegria, para ser sincero. Para outros não. Mas quando o governo disse que nós não poderíamos sair no fim de semana, somente até 1h da tarde, aí é que começa a confusão no meu coração. Porque se ele não falasse nada, mas eu fico. Não é? Mas quando eles falaram que até 1h da tarde não sai mais, meu coração começa a não posso mais sair. É uma boa ilustração do pecado, né? Nessa mês das mulheres e tal, quando a irmã Abigail me mandou o tema e o capítulo que é para eu poder compartilhar com os irmãos de Isaías 58, eu confesso que eu não estava a perceber muito bem a ligação do tema com o capítulo todo, que é no sentido que o tema, talvez aqui, talvez agora estou a perceber melhor, olha que vergonha. Que voz você tem ouvido e seguido. Talvez esse é o tema do mês todo, não necessariamente Isaías 58, porque em Isaías 58 nós vamos encontrar justamente isso, né? A obediência e a desobediência. Eu acho que nesse mês das mulheres a gente não pode esquecer que parece que há uma grande diferença na mulher do Antigo Testamento e na mulher do Novo Testamento, em questões funcionais, em questões culturais, e todas essas coisas que a gente pode afirmar que há sim uma expectativa diferente da mulher do Antigo Testamento e a mulher do Novo Testamento, né? Você vai ver que no Novo Testamento as mulheres têm um papel fundamental na expansão do Evangelho. Inclusive, não é novidade para ninguém que a mensagem mais importante do Novo Testamento foi direcionada por uma mulher, que o próprio Senhor Jesus a designou, vai e fala para eles, os apóstolos, que aquele que estava morto já não está mais e ressuscitou. Ou seja, então tem essa importância das mulheres tremendas. E uma coisa, meu querido, nós sabemos que a força feminina, a força das mulheres é algo impressionante. E não é à toa, porque se a gente voltar lá em Gênesis, quando a gente vê que Deus cria o homem, gênero primeiro, cria o homem, dá poder ao homem para nomear todos os animais, para fazer o que quiser, de acordo com a capacidade que Deus para ele deu no início. Deus ainda andava com ele nos jardins do Éden, diariamente, ao fim do dia. Mas mesmo assim, o homem não se deu por satisfeito, se sentiu só em uma certa altura. Então Deus faz algo muito mais importante do que o poder, do que nomear os animais, todas aquelas coisas que nós vimos que Adão tinha ali. Ele traz uma companheira para a vida de Adão. Então a mulher tem essa função. O que nos entristece muito nos nossos dias, é só aqui um parêntese para nós tomarmos atenção na disfunção das coisas, né? Eu acho que já falei aqui uma vez, você nunca vai ver o Pai brigar com o Espírito Santo brigar com o Senhor Jesus, quem que é mais importante na função, né? Por isso que são todos um só, dividido em 3 funções diferentes. Cada um tem a sua função. O Espírito de Deus tem uma função, Jesus, nosso Senhor, tem uma função, e o Pai tem uma função, mas são da mesma essência, e assim também é o homem e a mulher. Nós não somos melhor ou pior, temos a mesma essência, porém temos funções diferentes. E quando nós exercemos essas funções, as coisas andam bem. É claro, óbvio, né? Toda vez que nós tentamos fazer aquilo que Deus programou de uma maneira diferente, as coisas dão errado. Se eu conseguir
eu acho muito difícil terminar um pouquinho antes. Eu gostaria de pedir os irmãos do louvor para ficarem atentos. Eu gostaria, se eu conseguir, como eu disse que vou repetir, vou tentar, nós vamos cantar esse louvor de novo, o do Monte de Sião, né? É uma pena que Isaías, naquele momento, eles não tinham uma letra como essa, porque isso vai refletir muito do problema que estava acontecendo com Israel. Né? Muitos dizem que o livro de Isaías é uma mini-bíblia. Se nós não tivéssemos outros livros, o livro de Isaías conseguiria nos guiar o plano de Deus desde a queda até a redenção do homem. No livro de Isaías a gente vê a promessa do Messias, a gente vê as ordenanças divinas, nós vemos a glória futura do reino de Deus, não mais na terra, mas um reino celestial. Então assim, o livro de Isaías é muito completo. E o capítulo 58 ele é realmente muito importante para nós. Uma das coisas que eu gosto quando alguém nos pede para compartilhar, e atrás do versículo ou capítulo, que não necessariamente seria o texto que eu escolher, mas te força a pensar, estudar e meditar e orar em cima daquele capítulo. E realmente é interessante Isaías 58. Não tem muito a ver com voz, não tem muito a ver com como, da maneira que nós escutamos, mas tem a ver com obediência. E nós não podemos esquecer que sempre que a gente vai ao Antigo Testamento, tem muito a ver com aquilo que Deus sonhava a princípio com Israel e depois sim para as outras nações. É aquela questão sempre de bênção e maldição. Se você obedecer, será abençoado. Se não obedecer, será amaldiçoado. No Novo Testamento, a obediência é fundamental. Mas a bênção e a maldição são coisas um pouco diferentes, às vezes, da maneira que nós olhamos o povo de Israel, tá bem? Então aqui tinha uma coisa muito clara, aquilo que eles cumprissem diante da lei, apesar de que o capítulo vai estar a falar de duas vertentes da lei, do jejum e do sábado, tá bem? Mas a gente pode assumir que o que Deus quer aqui é que eles obedeçam de uma maneira geral àquilo que o Senhor tem para Israel. E aí sim vão ser uma nação abençoada. Então eu vou tentar, de verdade, ler com os irmãos o capítulo todo, não inicialmente aqui, mas durante esta rápida mensagem, tá bem? Então Isaías 58, capítulo 1, até o versículo 5, eu quero iniciar com vocês essa rápida meditação na palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Isaías 58, versículo 1 até o 5, deixa aí a tua Bíblia aberta, tá bem? Isaías 58, versículo 1 ao 5 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atens para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punhos iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu aconselharia? Que o homem um dia afligia a sua alma, que incline a sua cabeça com o jugo, que estenda debaixo de si um saco de cinza? Chamareis tu isso de jejum, o dia aprazível ao Senhor? Então, vamos só aqui começar nesses 5 capítulos. Irmãos, uma coisa que é fato, talvez isso aqui não é celebração, não é o momento de Deus responder Israel pelas coisas corretas que eles estão a fazer, mas é um problema que eles estão a ver, porque nós estamos aqui 3 coisinhas muito básicas logo no início, né? Que Deus vai ao seu profeta, o profeta Isaías, e fala para ele clamar em alta voz, né? Você clamar em alta voz, com voz de trombeta, todo mundo discute, que seja algo evidente, que seja algo claro na vida das pessoas, que as pessoas não tenham desculpas de falar que não foram comunicados. Então a primeira coisa que
Deus dá uma ordem para Isaías comunicar o que ele vai falar em alta voz. A segunda é que existe pecado, existe transgressão, existe algo que está errado, existe algo que não está correto. Toda vez que a Bíblia, no Antigo Testamento especificamente, está falando de transgressão, é algo que Deus quer que eles façam e estão fazendo de uma maneira diferente. E uma terceira é o próprio pecado, não é? Porque ele vai falar do pecado. Porque eles estão transgredindo e pecando. Então, toma atenção, não é algo que eles estão fazendo de uma forma correta, mas é estranho. Porque quando nós lemos em diante o versículo 2, Deus vai falar que vocês estão a me procurar, vocês têm prazer em mim, estão a jejuar. Então, se Deus parece que está dando uma série de elogios, mas ao mesmo tempo, no início está indo mal. Porque a ideia aqui é despertar a igreja, despertar o povo de Israel da maneira com que eles estão se portando, do jeito que eles estão a viver. Ainda que parece ser da maneira correta, não é? Aproximando de Deus, como eu já disse, jejuando, fazendo várias coisas, o zelo de estarem juntos com as tradições do povo judeu. Mas é interessante que Deus está então chamando a atenção e quer que isso seja falado e falado em alta voz. É sempre bom nós pensar que Deus, quando Ele quer falar, às vezes nós dizemos que Deus não fala comigo, as coisas não estão funcionando. Mas Deus, olha, quando Ele quer falar conosco, Ele fala em alta voz. E quando Ele quer usar você para falar com alguém, fala em alta voz, né? Para a igreja, de uma maneira clara, de uma maneira transparente, de uma maneira que nós vamos perceber. Porque, sinceramente, nós não precisamos de ser um estudioso da Bíblia para entendermos a maioria das coisas que a palavra de Deus está a nos dizer. E esse capítulo é um deles. O problema que Israel está a enfrentar aqui, e seria bom nós tomarmos atenção, é que Deus, Ele não está preocupado com a maneira com que nós fazemos as coisas. No sentido de que nós podemos sim, como Israel estava a tomar conta de todas as tradições, logo no início isso está a acontecer. Eles estavam a fazer todas as coisas devidamente como Deus os pedia, de forma externa, de forma prática, mas alguma coisa estava mal, porque havia sim, vamos ver isso adiante nos versículos que vão advir, as pessoas ali estavam muito focados na aparência externa, naquilo que funcionava de forma correta externamente, mas o coração de Israel não estava de acordo com aquilo que eles estavam fazendo. Eu acho que é isso que nós temos que ouvir em alta voz, porque também se aplica para nós, né? Constantemente, todos nós. Porque as práticas hoje seriam, eu posso ir ao seminário, eu posso fazer escola bíblica dominical, eu posso servir no culto, eu posso louvar, eu posso cantar, eu posso fazer muitas coisas, mas se o meu coração não estiver limpo e puro diante de Deus, não adianta, porque é isso que Deus fala lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o homem faz os seus planos, mas o Senhor olha para o seu coração. É ali que Deus está interessado em Israel a focar. Escutem outra voz. O que eu quero de vocês é o teu coração. Eu não quero as tuas práticas. As práticas nós vamos ver que elas são importantes nesse capítulo. Mas uma vez que o nosso coração ele está rendido diante de Deus. Porque nós temos essa tendência, irmão. Você pode ser um católico romano que vai a Fátima durante 67 vezes, que foi o caso do senhor que eu conversei com ele, e faz as práticas anualmente. Mas também podemos ser um evangélico, ou podemos ser um judeu, ou membro da Igreja Batista de Matozinhos, e fazemos as mesmas coisas constantemente, mas o nosso coração, ele não está de acordo do jeito que Deus quer que ele esteja. Então, o nosso coração, aquilo que acontece lá dentro, eu sempre penso em Abraão, quando ele toma uma decisão no coração dele de obedecer a Deus. Foi no coração. Ele toma uma decisão de ir para uma terra que ele não conhecia, de levar a esposa dele, de levar os criados, os filhos, uma atitude de fé. E ele então começa a sua jornada, mas vem algo externo, que foi a fome. Houve uma fome terrível naqueles dias. É fome, irmão, que não havia pasto para os animais estavam a morrer, não tinha onde ter comida, alimento para sobrevivência. É esse tipo de fome que Abraão estava a enfrentar, uma vez que ele tomou uma decisão no coração dele, genuína, de servir a Deus. Então, esse é o segredo, talvez, que Isaías está a tentar despertar. Deus quer despertar em Israel, que as
consequências externas, elas vão acontecer, seja na ritualidade de um culto, seja no nosso lar, seja no Natal, que vai chegar, suas tradições familiares, mas no final, o que vai nos fazer sobreviver é onde é que está o nosso coração diante de Deus, naquilo que nós fazemos de maneira correta. Lembra a igreja de Efésios, lá em Apocalipse, quando Deus fala, olha, eu tenho o maior prazer em vocês, porque vocês estudam as Escrituras, vocês prestam atenção na palavra de Deus, vocês testam os apóstolos para ver se eles são falsos mestres ou não. Mas uma coisa eu tenho contra vocês, porque vocês deixaram as obras do seu primeiro amor. Faziam coisas corretamente, mas o seu coração estava a transgredir. E aí isso está acontecendo aqui. Isso acontece conosco com muita frequência. Por isso que nós temos que essa humildade de como Abraão, quando ele viu que algo externo estava vindo enfrentar ele, demora um tempo. Nós não aprendemos as coisas, infelizmente, de um dia para o outro. Mas quando Abraão toma uma decisão correta e de repente vem uma fome externa, uma perseguição externa, pode ser um coronavírus, pode ser a perda do emprego, pode ser uma enfermidade, o que vai nos manter de pé é onde está o nosso coração. Isso é difícil, de forma simples, olhando de uma maneira simples, parece fácil, mas não o é. O nosso coração é muito enganoso. Eu dei aqui um exemplo, né? E eu quebrei a regra. Por única e exclusivamente motivação do pecado que habita ainda na minha carne. Sábado passado, 1h descobri que eu não podia sair. Eu vou. Peguei o carro, fui lavar o carro. E ainda voltei todo contente para casa. Ninguém me pegou. Mas foi só porque eles falaram que não. Porque se ninguém tivesse falado nada, eu ficava ali a tarde inteira. Com a minha filhota, com a minha esposa. Mas nós temos essa inclinação para o mal. Tá bem? Então esse é o problema que Israel está a viver. Marcos capítulo 7, Jesus fala disso. Jesus disse para os discípulos, para os fariseus, que estavam ali super incomodados, porque eles lavavam a mão e tudo mais para comer. E os discípulos de Jesus, cheios de fome, chegavam ali e comiam de qualquer forma. Não estavam a fazer de acordo com a tradição dos fariseus. Há uma diferença em Israel e nós, algumas vezes sim, outras vezes não. Há uma diferença entre nós e fariseus, algumas vezes sim, algumas vezes não. Então Jesus olha para esses homens e fala, olha, esse que é o problema de vocês. Vocês estão preocupados com a aparência externa. Vocês, até mesmo o primeiro mandamento, honrar o teu pai e tua mãe, vocês mudaram as leis. Porque vocês são pessoas que externamente todo mundo está contente, mas o vosso coração é impuro, é um sepulcro. Então Jesus repete, Jesus diz para esses fariseus, em Marcos capítulo 7, bem disse Isaías com respeito a vós, 500 anos atrás. Jesus está aplicando as mesmas palavras, isso se repete. Mas por que nós precisamos ouvir isso nos nossos dias de hoje? Não que nós venhamos a ser esses fariseus, mas é um alerta para nós. Nós temos que então ouvir isso, porque isso é falado em alta voz. É isso que Deus disse para Isaías, vai e fala em alta voz, em voz de trombetas, para que nós venhamos a estar atentos àquilo que está a acontecer ao nosso redor. O coração, irmãos, ele vai ser o segredo das nossas vitórias a partir do momento que Deus é o centro dele. Às vezes nós confundimos aquele versículo famoso de quando Deus olha e diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. A maioria dos crentes acham que Davi tinha ali um pedacinho do coração de Deus a bater dentro dele, né? E não era. Ali tem a ver que Davi era o homem que Deus o escolheu ao invés de Saul. Era o homem segundo o propósito que Deus tinha na vida de Davi. Mas se você for observar, a diferença de Davi e Saul é justamente essa. Porque Saul sempre tem a tendência de ouvir e de ser aquilo que o povo quer do lado de fora. E Davi era aquele homem que não tinha nada a mostrar do lado de fora, mas o seu coração era onde Deus habitava. Então são segredos para nós sermos felizes na nossa vida. Porque depois sim, aí vem promessas, lembra? Que Israel tem muito disso. Bênção e maldição. Se obedece, recebe isso. Se não obedece, recebe. Então, esse é um processo para o judeu, não para nós. Não para nós. O Novo Testamento, a graça mudou muito isso.
Hoje nós somos o próprio templo do Espírito Santo, então a gente não tem desculpa mesmo. Porque o próprio Espírito de Deus habita em nosso coração. Ele é aquele que convence o homem, convence os givas, convence a igreja do pecado, do juízo e da salvação, da justiça. Então nós temos esse Espírito em nós. Que Deus nos ajude. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10, é muito interessante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha, Israel estava a fazer isso. Eles estavam chegando diante de Deus. Lembra? Nós lemos isso aqui juntos. Eles estavam se aproximando de Deus. Lembra? É isso que eles estavam a fazer. Mas de alguma forma Deus não estava contente, porque o coração daquele povo não era um coração ainda puro. Nós acho que não vamos ter tempo, obviamente, para vermos isso com os detalhes. Mas tem sim a forma prática quando nós fazemos aquilo que Deus quer de nós. A verdadeira adoração. Por isso que, coincidentemente, quando o louvor estava tocando aqui, eu quero subir ao monte de Sião, que tem tudo a ver com Israel, né? Porque é isso que eles faziam. Uma vez por ano eles iam a Sião, de todas as cidades conquistadas, de todas as cidades que Deus nos deu, e eles iam cantando, eles iam louvando, né? E estava ali, purifica o meu coração. Por isso que eu disse, né? Seria ótimo se esse som poderia ser tocado naquela altura, porque Deus quer essa adoração verdadeira e genuína. No versículo 6 e 7 do capítulo 58 diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que salte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres oprimidos, e despadeces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e escolhas em casa, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu o cubras, e não escondas a tua carne. E não te escondas da tua carne. Exatamente o que temos que fazer. Agora, ser obediente, termos um coração puro, também nos gera a ação, a prática. Não quer dizer que se você vê o nu, você não vai cobrir. Pelo contrário, faça. Não quer dizer que se nós vemos o faminto, nós não vamos dar comida. Pelo contrário, alimente. Contribua, sejamos generosos, sejamos práticos, não é? Eu acho até que aqui no continente europeu a gente, por algum momento, esquecemos que há muita gente com necessidade, que parece ser um continente tão próspero que o materialismo não é necessário, mas há muita gente sofrendo, seja também com a fome, seja também com a ausência. Os presídios de Portugal estão cada vez maior, com mais pessoas lá. E Jesus um dia disse, né? E vai haver um momento que os seus anjos vão separar os bodes das ovelhas. E as ovelhas vão perguntar: mestre, eu não fiz nada para mim, por que eu estou desse lado? Ele vai falar: olha, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu estive preso, fosse me visitar. Então as coisas andam juntos. O problema é que Israel, nesse momento, é que as tradições eram muito mais importantes do que um coração genuíno diante do Senhor. E nós não queremos ser homens e mulheres assim, na verdade. Nós queremos ser pessoas que se humilhem debaixo da potente mão de Deus. Nós queremos ser pessoas que vamos ter termos esses momentos, que vamos a Sião espiritual, que vamos ao monte de Deus espiritual, com o nosso coração quebrantado. E aí sim, seguindo dessas obras, seguindo dessas necessidades. Você sabe que na Europa, quando eu vim fazer parte da UEM, isso há 18 anos atrás, eu fiz lá uma pesquisa para fazer o meu projeto. Eu me lembro que era 5,8 bilhões de euros que eram gastados na Europa com perfume. E 300 milhões comissões. É só assim para demonstrar um pouco da parte prática da expansão do Evangelho, que é necessário sim. A contribuição financeira de muitos, a oração de muitos e o ir de muitos. E nós podemos medir aonde é que está a nossa paixão com a expansão do Evangelho, com a proclamação do Evangelho. Então as práticas, elas fazem parte. E quando nós então chegamos com o coração, é isso que a gente está vendo aqui acontecer,
Deus está chamando a atenção desse povo, então ele diz sim, as obras vão ser importantes. Quando vocês fazerem isso, não deixem de fazer, versículos 6 e 7 que acabamos de ler. Porém, tem as bênçãos. Os versículos 8 até o 12. Quem quiser acompanhar comigo. Então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor e te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederão edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então aqui vem as promessas, né? E é isso que é o povo. Se Israel tivesse a fazer as coisas da maneira como Deus queria, sem uma prática apenas religiosa, esta é a promessa. Agora, o que Deus quer é que nós venhamos olhar para o nosso coração. O que acontece? É que às vezes nós queremos fazer as práticas, o ritmo, irmão, ou ritmo, ele, no princípio, ele dá até trabalho. Eu já falei aqui uma vez sobre os hábitos, né? Tem coisas que a gente tem hábitos e as coisas fluem naturalmente. Eu vou usar novamente aqui a cidade de Fátima como um bom exemplo. Nós não temos rituais tão bons como os católicos, né? As missas, as promessas, as peregrinações, as caminhadas. Então, assim, é um ritmo. E as pessoas fazem isso em toda a sua vida. E conseguem, com sucesso. Com sucesso. Então, o ritmo estava ali focado dentro desse povo. Agora, as promessas estão aí. Eu só vou aqui focar em uma, então, que o teu dia, a tua noite, vai ser como o meio-dia. Ou seja, são situações escuras, confusas na vida, problemas, desafios. Quando nós temos esse coração voltado para Deus, então o nosso dia, ainda que nas trevas, vai ser como o meio-dia. Você entendeu? Entendeu? Sim ou não? Sim. Ainda que estejamos em trevas, rodeados pelas trevas, vamos aqui dar o exemplo do Covid? Pode ser? Nós não sabemos se o vírus está, pode estar aqui dentro. Não é? Ainda que rodeados pelas trevas, o nosso dia vai ser como o... Sabe qual que é o momento do dia mais claro? Ao meio-dia. Ou seja, Deus está falando, ainda que o problema seja lá o que for, se vocês fizerem isso com o coração, e ao mesmo tempo aquela questão horizontal e vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, né? Focado no Senhor com o seu coração, alimentando o faminto, ajudando as pessoas, sendo sal e luz, ainda que as trevas batem a tua porta, a tua vida, o teu ser, o teu gozo, a tua alegria, a tua emoção, a tua saúde espiritual vai ser como a luz do meio-dia. Não é difícil para entender isso, é difícil. Quem está achando difícil aí? Quem está achando fácil? Levanta a mão. Não é difícil, né? O problema é o quê? Obedecer. Tá vendo? O problema nem ouvir. Olha aí, outra coisa, viu, irmãos? Muito importante. Não é pelo fato de nós conhecermos a Deus, não é pelo fato de conhecermos a Bíblia, não é pelo fato de sermos crentes, que necessariamente somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não é. O diabo conhece, não é isso que o Tiago diz? E bem, e treme, estremece diante dele. Mas aqueles que conhecem a Deus não precisam de muito esse evangelho das boas novas. O evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro através de pessoas comuns, simples. Não foram teólogos, não foram doutores, foram pessoas comuns que levaram as boas novas. Foram pessoas que tiveram esse coração diante do Senhor.
Então, em nossos dias, nós temos que tomar atenção, porque está tudo muito assim em nós, não é? Está tudo muito nas práticas. Então, eu já fiz a minha função como crente, agora eu já posso fazer os meus deleites, os meus prazeres. E nós temos a petulância de muitas das vezes chegarmos diante de Deus e falar: então, onde estás? Cadê a minha bênção? Não é verdade? É isso que eles estão falando. Então, se eu jejuo, eu oro, eu faço isso. Então, o senhor está onde? Está surdo, pá? Ontem eu estava a ver aquela cantora portuguesa, Marisa, né? E ela falando que ela é uma crente. Então aqui me chamou a atenção, parei para ouvir a entrevista dela, né? E ela teve uma situação difícil com o filho dela. E ela estava ali compartilhando o milagre, como aquilo aconteceu. E ela estava dizendo que uma vez ela testemunhou um acidente na África, que 3 filhos, 3 sobrinhos e a mãe dos miúdos morreram no acidente. E ela foi para a janela, uma mulher famosa, e disse: onde tu estavas naquele dia? Questionando Deus ali naquele sentido. Nós também fazemos isso, né? Que quando as coisas não dão certo, nós olhamos para a nossa santidade, porque nós somos super santos, né? Quando olhamos para a nossa capacidade de fazer as coisas, nós olhamos então para Deus e falamos: então, vais fazer alguma coisa ou não? Não é assim. Deus faz aquilo que Ele faz. E nós estamos contentes. Eu sei que não é fácil de entender. Aqui na igreja, às vezes eu me questiono, né? Pelos casos de saúde dos últimos anos. Eu digo: Deus, tem misericórdia. Por quê? Mas ao mesmo tempo a gente se alegra. Agora com os casos mais recentes. A irmã Tita não está aqui, mas eu estou vendo ali uma caminho. Só pode ser um milagre da vida de Jesus. Mas eu ouvi dizer agora que o dentista, o doutor Américo, não está aqui, ele estava a dizer que esses dias o Zé estava lá buscar a filha na escola, né? Então Deus tem as suas maneiras de agir, mas o coração do ser humano é que vai nos falar onde é que a nossa bênção está. E a promessa dele de nos abençoar é sim. Eu vou terminar, eu não sei se eu tenho tempo aqui ainda para um louvor. Tem, ao pastor? Tem. Então, se os irmãos do louvor querem cantar aquele hino de Sião, não é um dos meus favoritos, não, viu, irmão? Mas a letra, ela tem muito a ver com isso aqui que nós estamos a ouvir hoje, tá bem? Um coração quebrantado, um coração que se prepara para chegar diante de Deus, que se entrega a Deus. Mas olha, no versículo final, enquanto os músicos vão se preparar aqui, no versículo final, deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui, espero eu, aqui. Versículos 13 e 14, e aí eu termino com os irmãos a nos direcionar no louvor, tá bem? Se desviares o teu pé no sábado, porque aqui agora Deus está usando a lei no sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás do Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei como herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando Deus fala, irmãos, as coisas vão acontecer. Quando Deus nos prometeu muitas bênçãos, e nós temos recebido essas bênçãos, eu tenho certeza que vocês também conseguem ver isso. Deus prometeu e Ele tem usado. Deus prometeu e Ele tem cumprido. É interessante que Ele começa a chamar atenção do pecado e da transgressão, mas Ele termina prometendo bênçãos. Só temos que ser obedientes. Pai, eu quero te louvar, Deus, pois é isso, pois, Deus, não há diferença. Ao longo dos anos, o Senhor Jesus usou a mesma passagem de Isaías para chamar a atenção em alta voz daquilo que o Senhor espera do seu povo, né? Não daquilo que está do lado de fora, mas daquilo que está em nós, dentro de nós. Nos ajuda, Deus. Obrigado porque hoje, nesta manhã, podemos testificar que estamos buscando a Tua face, Deus, e queremos a cada dia melhor podermos sermos Teus adoradores, mulheres e homens que Te busquem como filhos e filhas do Senhor, Deus. Pai, e se porventura, Deus, nós precisamos de uma melhora, nos ajude, Deus, porque reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Reconhecemos que a vida às vezes traz as trevas, que essa questão do Covid, ou seja, as enfermidades, mas nos traz também a alegria e sabemos que quando nós estamos diante do Senhor, quando nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida também brilha como o
sol do meio-dia, com a clareza do meio-dia. Muito obrigado, Deus. Seja com cada um de nós nessa manhã. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe quais são os nossos desafios. Mas, Deus, que antes de enfrentarmos externamente, possamos enfrentar os desafios internos do nosso coração. Possamos nos rendermos e humilharmos diante do Senhor, que queremos te adorar do fundo do nosso coração. Essa é a minha oração, a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.